que uma demonstração de amor pode ser egoísmo? Eu vou citar um exemplo prático e vocês vão ver. Eu vou fazer uma analogia, um exemplo, e vocês vão ver como essa ideia que eu sei que os espíritos do movimento espírita inventaram é ridícula. Vocês querem ver? Como não, ela é irracional? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Imagine que agora está vindo o Dia das Mães, né? Imagina que os seus filhos estão morando num país diferente. Um país diferente. Aí você trabalhou a semana inteira, cumpriu com as obrigações materiais. Chegou no final do dia, você chegou em casa, tomou um banho, jantou. Daqui a pouco, no final do dia, a gente pega o telefone e liga pro filho. Aí, filho, como é que tá? Tudo bem? E vocês conversam um pouco. Você fica sabendo como é que ele tá, mata uma saudade. Isso foi egoísmo? Isso foi egoísmo? Agora eu vou imaginar se a gente fizesse o que diz o movimento espírita. Vocês chegam em casa, cumprem com as obrigações de vocês, pega o telefone e aí vocês não ligam para os parentes, para os pais, para as mães, para os filhos. Vocês ligam para um estranho. Aí o estranho atende e você diz: aí, estranho, como é que tá, estranho? Vamos conversar, estranho. Tá precisando de ajuda? Aí você fica fazendo isso durante 1 ano. E durante 1 ano você não tem mais notícia do seu filho que está morando em outro país. Aí um dia teu filho liga: mãe, pai, por que tu não está falando comigo? Não, não, não. Desliga o telefone porque é egoísmo eu falar contigo. Faz sentido isso? Então é uma falácia que a gente sentir, a gente desenvolve amor pelas pessoas, elas morrem, e se eu continuar querendo amá-las, isso é egoísmo. Eu tenho que falar só com o estranho. Só com o estranho que eu tenho que falar. Isso é irracional, pessoal. Irracional. Que eu dei esse exemplo, não faz nenhum sentido. Como que uma demonstração de amor pelas pessoas que a gente ama e a gente quer ajudar e querer saber como é que tá, pode ser demonstração de egoísmo. Então esse é o primeiro ponto, não é egoísmo. Aliás, os textos de Kardec dizem assim, que o espiritismo ele mantém os laços, o parentesco. Essa era a grande consolação do espiritismo. Aí o próprio movimento espírita cortou. Não, não, ele foi para um lugar, ele está lá, eu tenho que deixar ele lá, eu tenho que cuidar de estranho. A gente sabe de que obras que isso veio, em que a pessoa tinha que ficar longe da família ajudando um monte de estranho. Aliás, ajudando nada, porque ninguém ajuda ninguém. A gente chama de ajuda ficar limpando o vômito do mundo espiritual de um estranho. Mas eu não posso conversar com a minha família, porque é egoísmo. Então é irracional. Esses espíritos usam a fala do egoísmo e de fazer o bem para a gente não praticar a evocação. Esse é o primeiro ponto. E outra, claro que pode ter, em algum momento, um caso específico, uma exceção, que em algum momento aquele espírito não possa responder a evocação. Mas por isso que a gente vai pedir para o anjo da guarda nos ajudar. Mas também vai ser uma coisa momentânea, em algum momento específico. A regra é que eu posso fazer isso. Justamente para saber como ele está, para ajudar. Ah, mas as pessoas estranhas vão ficar desamparadas? Todos nós temos pessoas que nos amam e cuidam de nós. Inclusive, todo mundo tem anjo guardião. Quem é que inventou que a gente tem responsabilidade com os espíritos do universo? Aliás, eu estou fazendo uma pergunta que eu sei quem é que inventou. Eu sei de que obras vieram isso. Eles inventaram assim, a gente tem que cuidar do universo. Não é Deus que cuida, não tem anjo guardião, não tem família espiritual. Eu tenho que cuidar de todo mundo. Eu, espírito imperfeito. Mas se eu não cuidar, é egoísmo meu ficar só conversando com aqueles que eu amo. Mas aí eu vou conversar com alguém que eu não conheço, que é estranho, que não quer ajuda, que é revoltado, ou alguém que quer ajuda, mas já tem quem lhe ajude, porque
todos nós temos. A gente tem que parar de pensar o mundo espiritual como a gente pensa um hospital material aqui, em que falta enfermeiro, falta médico e tem pessoas abandonadas. Não tem ninguém abandonado no universo. A situação de abandono é uma condição terrestre, momentânea, carnal. Não há espírito abandonado no mundo espiritual. Isso não faz sentido. E pode fazer os dois, né, Michel? Conversar com espíritos estranhos e familiares. Não tem por que uma oposição. Quando a gente fala da evocação, gente, não é para proibir comunicação espontânea. É para utilizar os dois. Kardec sempre falou para a gente combinar as duas modalidades de comunicação. O problema é que no Brasil a gente privilegiou apenas a espontânea em detrimento da evocação. Isso. E tem a outra tu chegou a responder, que é da Ana Cristina, falando sobre a questão se a gente conversar com parentes e amigos, eles estão em estado de perturbação e tentar evocar eles não vai perturbar mais. É justamente o contrário. Vai tirar eles da perturbação. É justamente o contrário. E é uma coisa interessante, né? Eu posso, a lógica do movimento espírita, eu posso receber espírito perturbado, estranho, espontaneamente. Mas eu evocar alguém, percebe? É sempre contradição. Mas por que é contradição? Porque são espíritos mentirosos, pseudo-sábios, fascinadores, inimigos do espiritismo. Aí eles ficam dizendo essas coisas. Daí eles usam a moral, que é para nos amarrar. Não, é porque você tem que pensar no próximo. Mas daí o próximo tem que ser alguém estranho. Porque essa pessoa estranha está abandonada, ela precisa de você. Ela precisa de você. Aí a pessoa pensa, bom, o Espiritismo diz que eu tenho que praticar a caridade, que eu tenho que desenvolver as virtudes, que eu tenho que Jesus como modelo. Olha como eles nos pegam. A gente fica, não, realmente, não, eu tenho que ajudar o outro. Então a gente fica criando. Outra coisa, a gente fica recebendo espíritos na casa espírita nesse modelo. Vem um espírito qualquer, diz o que quer, a gente diz um pouco de alguma coisa de moral para ele, esse é o trabalho. Então não tem controle, não tem escolha, não tem critério. Como é que a gente sabe que não é um monte de espírito mentiroso, fingindo e contando um monte de história, e às vezes o mesmo espírito, e a gente nunca evoca o anjo guardião, não aprende com os espíritos superiores, não cuida de quem a gente conhece e pode cuidar? Porque, por exemplo, se eu evoco o meu tio, eu posso exercer sobre ele o controle de identidade. E sobre um espírito estranho, o Zé da Silva. O Zé da Silva fica um mês vindo aqui na minha reunião, eu não sei quem ele é, não tenho como comprovar, não tenho nada. Percebe? São todas táticas dos espíritos, desses espíritos, para fazer a gente não aprender de verdade, não crescer de verdade. E a gente fica achando que a gente está ajudando. A gente fica fazendo por décadas na casa espírita um monte de coisa sem sentido e a gente acha que está ajudando. A gente vai desencarnar, vai estar do mesmo jeito e vai ter que reencarnar para começar de novo. Mas a gente podia ter aprendido com os espíritos superiores, ter aprendido com Kardec, ter ajudado os nossos entes queridos. Aí sim a gente podia ter evoluído, aprendido. Mas não, a gente ficou perdendo tempo com um monte de coisa que a gente não tem sequer o controle para saber se realmente aquilo ali tem fundo de verdade ou não tem. Percebe? A gente saiu dos critérios lógicos e a gente passou a fazer uma coisa cega, porque 2 ou 3 espíritos no movimento espírita disseram que é. Percebe? E essa coisa de que eu tenho que salvar o outro, ajudar o outro, que a gente inventou no movimento espírita. A gente inventou no movimento espírita que nós somos os espíritos superiores que temos que cuidar dos outros. A gente é que tem que, a gente tá aqui para ajudar. Aí eu tenho um trabalho lá que eu ajudo os espíritos. A gente é espírito imperfeito. A nossa ajuda é muito limitada. A gente tem que aprender com os espíritos superiores. Esse é o principal objetivo. Mas na desculpa de dizer que é para ajudar o outro, esses espíritos pseudo-sábios fazem a gente deixar de aprender de verdade.
estudar de verdade, evoluir de verdade. Porque a gente fica perdendo tempo, a gente fica fazendo uma coisa que não gera fruto nenhum,